Bom estar nesse lugar. Muito bom podermos adorar o Senhor, exaltar o seu santo nome, glorificar a Ele. A gente entende que isso é possível porque Ele nos alcançou por Ele, porque Ele nos transformou, porque Ele nos salvou, porque Ele mudou a nossa história. Então a gente entende que é possível adorá-lo, é possível amá-lo, é possível ter comunhão com Ele, porque Ele se fez semelhante a nós e morreu na cruz para nos salvar e nos dar acesso onde havíamos perdido esse acesso à presença do Pai. E a Bíblia diz que na sua morte o véu rasgou-se de alto a baixo, e aquele que lá dentro estava, não é que a gente teve acesso para entrar no Santo dos Santos, mas aquele que estava no Santo dos Santos passou a habitar em nós. É o que a palavra de Deus fala, porque nós nos tornamos a partir de então o templo de habitação do Senhor. E por esse motivo a gente tem essa liberdade espiritual de adorá-lo e de exaltá-lo. Amém, queridos? E é muito importante isso, entender isso. Hoje, queridos, nós vamos falar sobre o tema baseado num texto da cura de um homem depois de 38 anos vivendo nessa situação, no tanque de Betesda. Jesus vai lá e cura aquele homem e o liberta. E a Bíblia nos ensina que se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o ensino, o tema da nossa mensagem, baseado nesse episódio que se deu, são os ensinos do tanque de Betesda. Esse é o tema de hoje, que nós vamos estar compartilhando com vocês, baseado nesse milagre. Eu gostaria, antes de começarmos discorrer a palavra aqui, ler o texto, nós vamos projetar um vídeo, e eu não sei, né? Agora vem a questão da mexida em vocês aí, vamos colocar nesse termo. Eu não sei se todos que estão aí vão conseguir ver a coluna, né? Se o João Neto pudesse tirar essa coluna daí, dá para tirar? Não dá não, né? Então, aquele que não estiver vendo direito aqui, pode se posicionar, vai para uma cadeira que você vai ver melhor. São 6 minutos de vídeo. Então se posicione, veja bem, ok? Aí depois você volta para o seu lugar de novo, tá ok? Para que você veja e depois, a partir daí, vamos continuar a nossa mensagem. Você quer ter curado? Toda essa confusão por causa disso. Um Nick vê enorme. Tenho o pressentimento de que ainda não vimos tudo. É ele. Quem? Ele. Aquele está aqui há mais tempo, mas não devia. Aquele triste. Porque eu tenho a impressão de que não é apenas uma conversa. Nós precisamos ficar atentos? Não. Apenas fiquem comigo e observem. Shalom. Eu? Sim. Shalom. Eu tenho uma pergunta para você. Para mim? Eu não tenho muitas respostas, mas estou ouvindo. Você quer ser curado?
Quem é você? Conversamos sobre isso depois. Mas a minha pergunta continua. Você vai me levar para a água? Olha, eu estou tendo um dia muito ruim. Você está tendo um dia ruim há muito tempo. Então, Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, os outros chegam antes de mim. Então, olhe para mim. Olhe para mim. Não foi isso que eu perguntei. Eu não estou perguntando quem está ajudando você, ou não está ajudando, ou quem está atrapalhando. Estou perguntando sobre você. eu tentei. Por muito tempo, eu sei. E você não quer falsas esperanças de novo, eu entendo. Mas este tanque não tem nada para você. Não significa nada. E você sabe. Mas você ainda está aqui. Por quê? Eu não sei. Você não precisa deste tanque. Você só precisa de mim. Então, você quer ser curado? Então vamos. Levante-se, pegue a sua maca e ande. Está na hora de você andar, como ele disse. Não se esqueça da sua maca. Por que isso importa? Porque você não vai voltar aqui. Essa vida acabou. Tudo muda agora. Você é Shabbat. O que você está fazendo? Toda Baby carrega uma maca no Shabbat. Não autorar a adição oral. Sim, o transporte de objetos de um domínio para outro viola o O Shabbat. homem que me curou me disse o que acabou de acontecer. Por que está tentando criar confusão com o Shabbat? Maca e ande. Quem fez isso? Quem lhe disse isso? Ele fez. Eu não sei, ele não me disse o nome dele. Claro que não. Ele faz um truque de mágica e fala para você cometer um pecado. Um falso profeta. Ah, isso vai ser relatado. Relate o que quiser. Eu estou em pé nas tuas pernas. Desculpe, eu preciso encontrar o meu irmão. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Aleluia. Queridos, esse episódio, ele retrata, a compaixão de Jesus. Ele tinha conhecimento dessa verdade que esse homem vivia há 38 anos.
E ele se dirige àquele local para poder libertar aquele homem daquela situação em que ele vivia há tantos anos. Eu particularmente entendo que, de alguma forma, aquele homem, ele acreditava que um dia ia ser o dia da sua sorte. Vamos colocar assim, chegaria o seu dia, porque havia essa crença naquela época. Havia a crença de que, a Bíblia diz isso, né? De que de tempo em tempo, não se sabe quanto tempo levava isso, um anjo vinha e agitava as águas daquele tanque de Betesda, e o primeiro que se lançava sobre aquelas águas era curado de qualquer problema que ele tinha. Isso era um credo que havia, era uma crença da época, e ele acreditava nisso. Não temos nenhum relato de nenhuma pessoa que realmente tenha entrado no tanque e saiu curado. A Bíblia não descreve isso. E o mais interessante, só a título de informação, né, há uma linha teológica que fala que isso foi inserido ali por uma questão de contexto, mas que na verdade não tinha evidências de milagres, que pessoas realmente eram curadas, mas o povo cria naquilo. Então eles relataram o credo do povo, e esse homem acreditava naquilo, e ele esperava que podia chegar o seu dia e ele ser curado. E o que nós queremos transmitir hoje, queridos, através dessa palavra, dessa mensagem, baseado nesse texto e nesse milagre desse homem, depois de 38 anos enfermo, paralítico, e ele é liberto da sua paralisia e volta, né, à vida de uma forma diferente. O que nós queremos trazer para vocês é justamente isso. É que muitas vezes as pessoas, elas focam em algo para que isso lhe dê esperança, e aquilo não lhe dá retorno nunca, e as pessoas ficam presas naquela situação, naquela falsa esperança, naquele credo, naquela crendice que se ensina, que se passa, e as pessoas às vezes não solta, sabe? Não solta aquele credo dela, e fica preso e atrelado, e nada acontece, nada muda a sua vida, nada muda a sua história, mas ela também não abre mão daquele credo. Até entendemos que essa situação é uma questão atípica, porque Cristo naquele tempo estava entre eles, mas há 38 anos esse homem esperava algo acontecer e nada aconteceu, e preso naquilo. O que nós aprendemos, queridos, nos nossos dias, é que tem muitas pessoas que às vezes estão presas. Muitas pessoas estão presas a um credo, a uma superstição, estão presas a uma religião, estão presas a algo que ele acredita que vai mudar a sua sorte, mudar a sua vida, mudar a sua história, e anos passam, e essas pessoas continuam na mesma, nada muda, nada acontece de diferente na vida dessas pessoas, porque elas estão colocando a sua fé em algo que não vai lhe dar retorno, E o que nós aprendemos justamente nesse episódio, né, que nós corremos um grave perigo de viver dependendo de coisas que não nos trazem resultados. Quando Jesus veio ensinar a palavra, pregar o reino, muitas pessoas o rejeitaram. Por quê? Porque as pessoas estavam presas à religião, ao seu credo, estavam presas àquilo que trazia consigo. Quando Jesus chega lá para falar com a mulher ali no poço, né? Ela estava presa a algo. Não, nós estamos aguardando, porque ele vai vir, nós estamos adorando no Monte Gerizim, né? E havia algo que elas, né, aquela mulher samaritana estava aguardando. Jesus falou assim: sou eu que estou falando contigo. Se tu conhecer aquele que te diz, te pede, dá de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Mas ela estava presa àquilo lá, e aí Jesus se revela para ela, e ela se liberta. Entende, amados? Por isso que a palavra de Deus fala que Jesus veio para libertar os cativos. Esse homem era cativo,
estava preso. Jesus veio para soltar as suas prisões de credos religiosos, de credos que prendem as pessoas. Queridos, não é fácil você às vezes abrir mão de algo que vem desde os teus antepassados, aquilo como verdade, e você se mantém em uma certa ocasião. Nós estávamos evangelizando, na verdade, uma pessoa se converteu, já era convertida quando eu a conheci e tal, e ela me contou a situação da mãe dela, e a mãe dela não havia se convertido, e nós conhecemos a mãe dela. A mãe dela hoje já partiu para o Senhor, a mãe dessa pessoa, e nós fomos conhecê-la, e dentro do relato da sua história, a mãe dessa pessoa estava presa a um credo. Qual era o credo dela? Ela era devota de São Francisco por conta da sua mãe, ou seja, a avó dessa pessoa. Por quê? Porque a mãe dessa pessoa que era devota, ela fez um voto lá atrás por um filho que tinha um problema e falou que se ele curasse seu filho, ela abriria mão de tudo que fosse possível e ia viver exclusivamente para ele. E a partir desse momento, acredita-se, ela conta da história, eu não conheci, lá bem atrás no passado, que o cara parado foi curado, e ela atribuiu ao voto que ela fez. Então ela passou a usar aquelas roupas marrons, semelhante a São Francisco, fez uma imagem desse tamanho, botou na sua casa. Com isso, ela não quis mais se relacionar com seu marido. Dá para você entender, ela na época tinha uns 40 e poucos anos. O casamento acabou. Acabou, o cara abandonou ela. Ou seja, e ela viveu o resto da sua vida como devota de São Francisco. Parece loucura, né? A gente fala assim, caramba, parece loucura. A filha dela, essa mãe dessa irmã lá da igreja, ela tinha isso da mãe dela como algo, sabe, inquestionável. Ela achava que a mãe dela foi o máximo. Abrir mão de tudo isso para se colocar como devota a um santo, vamos colocar assim. Ela tinha sua mãe como, sabe, o máximo. Minha mãe era o máximo. Então ela se tornou o quê? Se tornou uma pessoa tão ligada à mãe dela, que ela não seguiu o voto, mas ela guardava as lembranças, ela guardava a imagem, ela de madeira talhada, e deu trabalho para queimar aquilo, queimou aquilo, graças a Deus ela se libertou. Guardava todas as imagens que a mãe dela tinha, ela herdou tudo aquilo, guardou, e não abria mão de deixar de crer em São Francisco por conta da sua mãe. E olha, a gente ia, falava e orava, não foi fácil, foi uma luta constante, para ela poder se render e abrir mão daquilo que não trazia os resultados que ela queria e aceitar a palavra de Deus. Até que chegou um dia, ela teve um problema de saúde, já com 70 e pouquinhos anos. Quando isso estava acontecendo, ela já tinha mais de 70 anos, e ela se hospitalizou, foi internada e ficou entre a vida e a morte. E eu fui no hospital vê-la, falei com ela, ministrei sobre ela, eu dei uma palavra para ela. Eu falei assim, olha, Jesus te traz a vida, Ele pode tirar desse leito, você não precisa partir dessa vida sem Ele. Ministrei ali naquele leito. Na verdade, ela até pediu mesmo que eu fosse lá, ela falou com a Jaque que era para eu ir lá. Nós fomos, oramos, ministramos. Ela não partiu dali. Deus restaurou a saúde dela, o médico era impressionado. Ela saiu daquele hospital e aí começou a caminhar na igreja, foi batizada e viveu mais uns 8 anos, se não me falha a memória, e depois ela partiu. Mas ela estava presa, queridos. Aí você traz uma novidade, como é que eu vou aceitar algo novo? Não, eu estou amarrado a isso. Isso para mim, tem muita gente assim. Esse homem estava crendo nisso há 38 anos, mas não tinha resposta, não tinha resultado. Jesus então chega ali. O perigo, de depender de crenças de outras pessoas
ele relata para Jesus: eu não tenho ninguém que me jogue nas águas. Quem nunca se frustrou com alguém? Quem nunca se decepcionou com o ser humano? Ele tinha isso no seu coração: poxa, eu não consigo ir sozinho. E alguém não tem empatia, alguém nos compadece de mim. E por esse motivo eu estou aqui. Essa era a história desse homem. Alguns textos na Bíblia que eu quero ler com vocês aqui. Diz o seguinte, João 5,7, dentro desse contexto que nós estamos lendo: o enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Conforme diz os antigos, lei de município, cada um que cuide de si, cada um quer, eu me vou ocupar o seu lugar, ali debaixo daquilo que ele tem que, para ele é fundamental. E se tiver que atropelar, atropela os outros, não está nem aí, amados. Conforme diz o ditado aqui, conhece o ditado: farinha pouca, eu pirão primeiro, meu amigo, estou nem aí. Nós vivemos em dias assim, queridos. Em dias que às vezes a pessoa, para subir na empresa, tem que puxar o tapete de alguém, ele vai puxar. Ele vai dar uma rasteira no outro, vai dar uma volta no outro, vai fazer coisas porque ele quer galgar, e às vezes ele não tem esse negócio de, não, as pessoas são assim, elas fazem parte. E Jeremias 17,5 diz justamente o seguinte, Jeremias 17,5: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O que Jeremias está dizendo aqui? Maldito é o homem que confia na capacidade humana, seja dele mesmo ou de alguém que possa lhe prometer ajuda. Maldito esse homem que depende disso, que não deposita a sua confiança em Deus. Mateus 24,12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É o que acontece, queridos. As pessoas estão assim, sabe, tendo frieza mesmo, com relação ao próximo, a necessidade do próximo, a vida do próximo. É uma frieza. As pessoas não estão nem aí. Não estão nem aí. Eu ouvi uma expressão que lá eu contei no dia que eu fui ver o final do campeonato lá do Dom Neto, e foram para pênalti, bateram pênalti lá e tal, enfim. O Dom Neto ganhou e tal, fechou, beleza. Mas o menino dele, do time adversário, que bateu e que errou, na mesma hora ele caiu de joelho. Quando ele errou, e ele sabia, já estava já aquele revezamento, e ele errou, ele caiu, menino, 10 anos, e começou a chorar. Cara, meu coração partiu. E eu dei um grito: gente, dá um troféu para cada um dessas jossas. Não, empataram. Vai para pênalti martirizar os moleques. Pega um troféu, vocês empataram. Então, parabéns, cada um leva um troféu para casa. Eu faria isso. Não, mas tem que ter um só, o outro tem que perder mesmo. Por quê, queridos? Sabe, as pessoas são assim, Não vou nem entrar nessa área de time de futebol, porque não vale a pena. Mas o cara deixa de ser brasileiro, dependendo do time que está disputando um campeonato mundial. Ele vai torcer contra. Pode ser até o time argentino, ele se torna argentino e esquece de ser brasileiro, Por quê, querido? Porque as pessoas têm aversão a algumas coisas e vivem em torno daquele sentimento. E aí correu lá o treinador do menino, abraçou ele chorando, de forma inconsolável. Entende, amado? Eu fiquei com o coração doído. Tá? Aí alguém do lado, alguém que estava assim, falou assim: é triste, mas é melhor que a mãe dele chore do que a minha. Gente, o amor de muitos está esfriando. Jesus nos mostra justamente a empatia. Ele nos mostra compaixão. Ele nos mostra justamente o custo do que o mundo está vivendo. Marcos capítulo 10, 47, 48. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele o quê? Se calasse. O cara está cego, pedindo misericórdia, pedindo que Jesus tivesse compaixão dele,
E tem gente dizendo assim: cala a tua boca, essa é a tua sina. O mundo está assim, queridos. As pessoas não estão nem aí para a sua dor. Esse cara estava vivendo isso. Ninguém estava aí para... Pode botar o restante. E muitos o repreendiam, né, que é o verso 48, para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, as pessoas, queridos, está atrapalhando ele. As pessoas estão perdendo sensibilidade do amor ao próximo. De todas as leis, vamos dizer assim, os mandamentos, né? Nós sabemos que tudo se resumiu, Jesus, em 2 mandamentos: que é amar a Deus e o teu próximo como a ti mesmo. Mas será que estamos vivendo isso? Então não, queridos. Sabe, as pessoas estão perdendo esse sentimento, tão frias, né? Que nem os jogadores de futebol hoje em dia, né? Tem alguns que fazem um gol, né? Aí sai assim esfregando braços, dizendo que está frio, né? Frio, gelado. O cara não está nem aí, sem emoção. Tipo assim, sem emoção. Que é isso? A gente não se compadece mais. Sabe, o sofrimento de alguém já não mexe mais com a gente, já não dói mais no nosso coração. Então, amados, é isso que esse homem estava vivendo ali naquele lugar. Além da sua enfermidade, da sua paralisia, além da vida, né, infelizmente, miserável que ele estava vivendo, ele ainda tinha na sua pele esse sentimento: ninguém se importa comigo. Por isso, quando Jesus chega naquele ambiente, né, tipo assim, ele fica assim: peraí, não, tem alguma coisa errada, ninguém se importa comigo. Você vai me levar na água? Não. Jesus não precisa de tanque, precisa de água. Jesus é Jesus, ele é soberano, está acima de tudo. Mas ele ficou assim: como assim alguém me perguntar, alguém se dirigir a mim? Como assim alguém me falar comigo? Como assim? Jesus é diferente. Ele é diferente, queridos, de toda a crença, de toda a religião, de toda a crendice, de tudo aquilo que se possa imaginar que exista por aí. Jesus é diferente. Amém. É diferente, é diferente. O segundo ponto que a gente vê, queridos, o segundo ponto, diante dessa situação que a gente vê, né, o perigo de você viver nessa dependência, de contar com A, B, C, e de repente você se surpreende. Eu não sei vocês, mas eu já tive várias situações na minha vida em que situações que eu entendia que a gente ia, e conforme diz o outro, que nós não fomos. Porque pessoas nos bloquearam, pessoas nos deixaram, pessoas nos deram rasteira, pessoas se tornaram difíceis. E eu tive uma situação na minha vida que eu precisei chegar para Ilma, inclusive, queridos, a minha esposa não está aqui porque ela foi lá no Bandeirante lá receber a turma, tá? Lá as meninas que foram para o encontro com Deus aí de mulheres, aí eu fui para lá, ela veio aqui, aí que ela voltou com o Vitor, eu fui lá receber as meninas que chegariam para o culto das 19 horas. Então vai perdoando aí, tá bom? Mas eu confesso a vocês que eu estou sentindo mais do que vocês. Já não basta 3 dias que ela ficou lá no encontro com Deus, eu sozinho em casa. Aí agora que eu ia desfrutar da presença dele, ela disse: César, posso ir? Eu falei: vai, mano, vai. Eu vou ter você o resto da noite, na madrugada toda. Então, amados, sabe, entende o que eu estou falando? Ela podia ficar aqui, aproveitando o gancho, né? Mas ela estava preocupada com as meninas lá, que foram para o Bandeirante. E ela foi com o Vitor para lá: César, me libera para eu ir para lá, eu quero estar lá, eu quero receber as meninas, tudo na nossa igreja. Eu falei: vai, mano. E quando você daqui, eu acredito que dá perto do finalzinho lá, que é para o culto das 19. Essa preocupação com uma pessoa, sabe? Se preocupar com alguém. No meio de tantas pessoas lá, talvez as meninas, né? Mas eu te garanto que quando elas olharem e verem a pastora Ilma lá, É diferente. é diferente. É desse jeito.
É desse jeito. Entende, amado? É você demonstrar carinho, demonstrar empatia, demonstrar aquele amor, sabe, de estar junto, de poder proporcionar aquela alegria para aquela pessoa. Isso é importante. Então, é perigoso a gente, às vezes, né? Porque infelizmente tem pessoas que não correspondem. O segundo ponto que nós queremos falar aqui é sobre o perigo de confiar em superstição. O que eu quero dizer de superstições aqui? Conforme eu já expliquei para vocês no início, não vou me deter de novo, era algo que eles acreditavam, mas biblicamente não tem relato de que pessoas realmente foram curadas. Então, alguns teólogos afirmam que era uma crença sem resultado. Era uma crença que se tinha, mas que não tinha testemunho que dava veracidade àquele credo. Então a gente entende que muitas coisas, às vezes as pessoas acreditam, mas a resposta não vem. Então, alguns teólogos dizem que possivelmente isso foi gerado entre eles, mas realmente não havia cura, porque ninguém testemunhou dessa cura ao mergulhar no tanque. Então, isso fica com eles aí, que eu não sou teólogo, tá? Fica com eles para defender essa tese. Mas o que eu aprendo aqui, queridos, é justamente você se libertar de algo que não traz resultado para você. E dentro dessas crenças, o perigo de crer em superstições, em crendices, em coisas do gênero, é perigoso. É perigoso porque às vezes você deixa de receber a verdade, deixa de receber a verdadeira bênção, deixa, né, a oportunidade passar para se libertar de algo que está te prendendo há tantos anos e não resolve a tua vida por conta dessas coisas. E aí eu pergunto, por que Jesus, só para a gente refletir sobre dentro disso, por que Jesus ressuscitou Lázaro só no quarto dia? Por que Jesus ressuscitou Lázaro só no quarto dia? Justamente por causa de uma crendice. Havia um credo dentro do conceito judaico rabínico que o morto, até o terceiro dia da sua morte, a sua alma pairava sobre o corpo, dando ainda a oportunidade da sua ressurreição. Isso é um credo, isso está escrito no Talmud, queridos. Isso não era uma coisa só de um burburinho, não. Havia uma escrita no Talmud dizendo que essa possibilidade era real, que o morto poderia ressuscitar no terceiro dia, que a sua alma não o deixava, somente no quarto dia. Por que no quarto dia? Porque no terceiro ele começava a putreficar, no terceiro dia ele começava a se decompor, no terceiro dia ele começava a exalar cheiros desagradáveis. Por isso, quando Jesus chegou lá, as irmãs falavam assim, ele já cheira mal, já é de 4 dias. Por que falou isso? Passou o tempo daquela crença, não tem mais como. Há uma crença que até o terceiro tem possibilidade, mas e agora? Já estamos no 4º dia, ele já cheira mal. Ou seja, vocês entendem, queridos? Jesus não depende disso. Ele ressuscita até o morto que já está cheirando mal. Ele ressuscita no 4º dia, quando ninguém mais acredita. Deixa eu falar para vocês aqui, de todo o meu coração, dentro dessa mensagem, queridos, não importa quanto tempo, se as pessoas acreditam ou deixam de acreditar, não importa do que elas acreditam, do que elas acham ou pensam, Jesus faz toda a diferença na nossa vida, queridos. Jesus está acima dessas crendices, Jesus está acima dessas coisas. Ele pode ressuscitar o morto mesmo cheirando mal, Ele pode fazer coisas das quais nós não imaginamos, porque Ele é soberano. Então nós aprendemos isso. Essa crença cai por terra quando Jesus vai lá e ressuscita Lázaro. Era uma superstição que eles tinham e achavam. Também não tem relato bíblico de que alguém ressuscitou o terceiro dia, mas como estava escrito no Talmud, eles criam isso, então vamos aguardar. Mas Jesus chegou no 4º dia de propósito. A gente, quando lê o texto, você vê que Jesus permaneceu aonde ele estava quando Lázaro
foi noticiado porque estava doente. Ele ficou lá e só foi no tempo certo, porque ele queria confrontar essa crença, essa superstição das pessoas. Agora, nós somos supersticiosos? Vou ler aqui algumas para vocês. Vamos ver se você pratica alguma coisa dessa. Trevo de 4 folhas. Quem é que carrega trevo de 4 folhas aí? Não, trevo de 4 folhas traz fortuna. Carregar a minha. Né? Folha de louro na carteira. Atrai riqueza, protege, dinheiro. Olha aí. Fica com cheiro. Palma da mão coçando. Quem conhece isso? Dinheiro. Minha mãe fazia isso. Quando a palma da mão coçava, ela fazia assim, ó. Coçava e não tinha bolso, não tinha que assim no seio. Dinheiro está chegando, dinheiro está chegando. Minha mãe nunca saiu daquela situação financeira que ela estava vivendo, mas a mão dela vivia coçando. Varrer o pé de alguém, o que isso quer dizer? Não vai casar. Bater 3 vezes. Isola. E quer dizer isso? Isola, afasta as armas, sai daqui. Passa a morte que eu estou forte, está amarrado. E por aí vai, colocar uma vassoura atrás da porta. A visita. Quando você for visitar alguém, olha atrás da porta, se tiver uma vassoura, ele está dizendo que você é indesejável. Ele está botando a vassoura lá para tu ficar rapidinho e ir embora. $1 na carteira, né? O pessoal vai por aí, vai muitos, né? Já ouviu falar da borboleta preta dentro de casa? Borboleta preta quer dizer que você vai ter uma notícia de morte. Gato preto na estrada. Gato preto na estrada. Coruja cantando. Nunca passa por debaixo de uma escada. Você já ouviu isso? Isso é um montão de crentice. Aí vem o crente. Aí tem uma escada aberta aqui. Chinelo virado, viu? Subiu o ônibus com o pé direito. Subiu o ônibus com o pé direito. Vai por aí, cara. E às vezes nós, dentro desses credos, a gente vai fazendo algumas coisinhas, né? Tem uma frasezinha que o pessoal está colocando, principalmente em carro, né? O pessoal está colocando muito isso. Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Sempre foi Deus, né? Por quê? Porque o pessoal acredita na sorte. Final do ano está aí. Olha aí, final do ano, o que acontece no final do ano? Mega Sena. Ah, se eu ganhar na Mega Sena. Vou dar o dízimo. Aí alguém já perguntou lá para o pastor concordar. É mais barato, né? Pastor, de repente deve o pastor orar por ele. Pastor, o senhor aceita o dízimo? É permitido o senhor receber o dízimo de alguém que ganha na Mega Sena? Aí ele está querendo dizer o quê? Olha, porque se eu ganhar, pastor, eu vou dar o dízimo. Queridos, sabe? Agora só um alerta para vocês. Hoje nós estamos vivendo uma situação terrível. Os bets da vida, os bets que estão aí, os joguinhos eletrônicos que estão nos celulares da vida, tem gente viciada, se arruinando, perdendo dinheiro, acabando com o casamento, porque estão acreditando nessa sorte. Estão acreditando que aquele tipo de investimento, como é que é o outro? É tigrinho, Tigrinho, né? E vai por aí, dinheiro fácil, propaganda enganosa, e as pessoas estão colocando sua esperança. Não. Eu conheço um camarada que ele dizia assim, um dia eu ainda vou achar um bilhete da loteria premiado. E vai achar, não vai achar. Entende, amados? São coisas que nós colocamos como credo. Cuidado com esses joguinhos que prometem, que traz ilusão. Tem muito, o Marcinho outro dia falou aqui, né, Marcinho? O William perdeu 500 mil. 500 mil reais. No Tigrinho. No Tigrinho. Pensa a crise que gera isso. Porque as pessoas estão acreditando que é dali que vai vir, sabe? Não, querido, é da mão do Senhor. É o Senhor que abençoa as tuas finanças. É o Senhor que abençoa a tua saúde. É o Senhor que abençoa os teus negócios. É o Senhor que abençoa o teu emprego. A tua empresa é da mão dele. Então, são crendices que às vezes a gente coloca, sabe? E nos desviamos por conta de ganância, por conta de querer, né? Infelizmente, e precisa, muitos crentes precisam libertar disso. E página, uma média de 30% aí. E vivem praticando e crendo que um dia
Tem até uma música secular que fala, né? Um dia eu sei que a minha sorte vai mudar, né? Antes da minha morte, ainda tem isso, né? Estou tentando lembrar aqui a letra. Eu sei que antes da minha morte chegar, a minha sorte vai mudar. Tem um negócio aí, né? É o Raul Seixas. É Raul Seixas? É. Não tem um negócio desse, meu? Vai ficar com a boca cheia de dentes esperando a morte chegar. Não, nessa não. Eu sei que tem a ver com morte e sorte. Vai mudar a minha sorte, não sei o quê. Bem, deixa pra lá. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, queridos. Às vezes isso é um aspecto de ganância. E a ganância é justamente o que a palavra nos ensina acerca da avareza. O amor ao dinheiro. A Bíblia fala que não é pecado ser rico ou ter dinheiro. Mas o pecado é amar o dinheiro. Porque aí você torna a questão do dinheiro como um Deus para você. Isso é pecado de idolatria. A raiz de todos os males é justamente essa, é o amor ao dinheiro. Pode ser rico, pode ser milionário, Deus enriquece tanta gente, não tem problema quanto a isso, queridos. Mas nós precisamos entender da onde vem. Amém, amados? Vamos avançar aqui, eu ia ler o terceiro, mas vamos avançar. O terceiro ponto e último para terminar. O reloginho lá não para. Jesus, quando vai conversar com ele, Jesus foca no necessário para a vida dele. Vocês viram aqui, né? Aqui, claro, deixa eu só. Vocês conhecem esse seriado, né? Sim. The Chosen. Todo mundo conhece, né? Sabe? Então, o que acontece aqui, queridos? Vocês viram várias falas, né, conversas ali que não estão na Bíblia. Tá? Você precisa entender isso. Isso aqui é uma novela, né? É uma representação, então cria-se falas para acrescentar aquele momento e possa até ser que alguma fala, além do que está escrito, tenha ocorrido realmente. É verdade? Diz que Jesus foi na casa de Pedro e curou a sogra dele. É verdade? E ela logo se levantou para servir. Será que ela nunca nem disse para Jesus obrigado? Porque a Bíblia não diz. Ela agradeceu a Jesus. Ela não disse nada. Lázaro foi curado no quarto dia. Sabe o que Lázaro falou para Jesus? Nada. Você sabia que não tem uma palavra de Lázaro registrado na Bíblia? Nada. Marta tem, Maria tem, as irmãs dele, mas não tem um registro de que ele tenha dito alguma coisa. Agora me diga uma coisa, a Bíblia não fala que ele era mudo. Entende? Então, às vezes, vê uma série dessa, com certeza, alguma coisa ele falou no contexto histórico. Então, o pessoal que cria isso para dar vida ali ao personagem, ele, né, acrescenta essas palavras que não ferem os princípios doutrinários da Bíblia, tá, queridos? Só para vocês entenderem isso, ok? Então, o que a gente vê aqui? Jesus indo direto ao ponto. O que é direto ao ponto? Jesus não chegou lá argumentando com ele a situação, ele que quis se explicar. Mas Jesus chega para ele e fala assim: você quer ser curado? Ele vai direto ao ponto: o que você quer? Jesus não dá volta, querido. Ele foi lá para curar o cara. Agora precisa saber se o cara quer ser curado. E aí ele apresenta a Jesus o que ele acreditava. Eu acredito, se alguém me ajudar. E quando o anjo mexer, movimentar, e essa pessoa bondosa, caridosa, esquecer da vida dele e me colocar lá dentro, pronto, está resolvido minha vida. Jesus não está ali para colocar ele no tanque. Jesus está ali para curar aquele homem, porque Jesus não precisa do tanque. Jesus não precisa daquele anjo, Jesus não precisa daquele credo, Jesus não precisa de nada disso. E aí 3 coisas acontecem aqui em relação a Jesus e esse homem. 3 palavras depois da pergunta que Jesus fala para ele, faz a ele. 3 palavras que Jesus libera para ele. A primeira é: levanta-te. O que nós aprendemos com essa palavra? Levanta-te. Jesus está restaurando a dignidade daquele homem.
Vocês já ouviram essa expressão? Quando você vai falar com alguém, principalmente com o filho, né? Às vezes ele está meio cabisbaixo, alguma coisa, você levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Ele errou, mas levanta a tua cabeça. Significa o quê? Tu quer restaurar a dignidade, a humildade. Tu quer restaurar a vida daquela pessoa, a personalidade dele. Levanta a cabeça. Olha para mim. Então a primeira coisa que Jesus está falando para ele é justamente isso: levanta-te. Essa é a palavra. Quer ser curado? Eu vim aqui para isso. Não importa, esquece tudo isso. Levanta-te. Primeira coisa que Jesus restaura a nossa humildade, a nossa dignidade. A segunda coisa que Jesus falou para ele foi o que? Pega o teu leito. Por que pegar o leito? Porque na verdade aquele leito, por onde ele passasse, seria o testemunho público de que ele foi curado. O leito era a prova cabal de que aquele homem era paralítico e foi curado. Ele está dizendo: testemunha, fale, conte, fale daquilo que Deus fez, do milagre que aconteceu. Aquilo que era a tua vergonha, agora ergue como um troféu. Mostre que esse tempo passou, acabou. Fale daquilo que Deus fez. E a terceira coisa que Jesus fala para ele: ande. Por que andar? Porque quando você tem uma nova vida, você precisa se movimentar nesta nova vida. Quando Deus te dá uma nova vida, Ele está dizendo: vive essa nova vida. Quando Deus muda a tua história, dá um basta na história que até aqui era de dor, de sofrimento, de frustração, Ele está dizendo: agora você vai criar uma nova história. E para se criar uma nova história não dá para ficar parado, querido. Ele está dizendo: ande, crie essa nova história, celebre a vida, vá viver aquilo que Deus tem para você. É um novo tempo, é um novo começo, é algo diferente que está acontecendo. Então Jesus vai direto ao ponto: você quer ser curado? Se você quer, levante, toma o teu leito e anda, porque eu tenho uma vida nova para você. Amém. Você se entende isso, amado? Amém. Jesus vai direto naquilo que aquele homem precisava. Não tinha que ficar dando volta. E quando Jesus libera uma palavra, queridos, acabou, né, gente? Acabou. Quando Ele determina, vai acontecer. Vai acontecer. E aí, João 8,33 é justamente o versículo que a gente fecha, porque aquele homem foi transformado completamente, viveu a partir dali uma nova história. João 8,36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Querido, Jesus está aqui hoje justamente para isso. Ele veio para isso, para mudar a nossa história, nos libertar das nossas crendices, dos nossos achismos, das nossas superstições, das nossas religiosidade. Ele veio para, sabe como é que é o nome? É negócio de computador. Resetar, né? É que zera, é isso mesmo? Zera e começa tudo de novo, mas meu Deus. Oi? Zerar e formatar, né? Formatar, é uma coisa do tipo aí. Ele veio, sabe, para formatar tudo e falou assim: olha, vamos começar agora do zero, uma nova história. Vocês estão entendendo, queridos? Agora me diga uma coisa. Jesus é tremendo, né? Quem é esse cara para Jesus? Qual o nome dele? A que classe ele pertencia na sociedade? Entende? Mas Jesus vai lá. Jesus vai lá e transforma a vida de um homem que vivia num estado deplorável. Transforma a vida de um homem que 38 anos depositou a sua fé em algo que não me trouxe resultado. Eu quero dizer para vocês justamente nessa noite: se verdadeiramente o Filho de Deus libertar, aí então você será. Amém. É só Ele que nos pode libertar, queridos.
só Ele que pode mudar, só Ele que pode transformar, só Ele que pode restaurar, só Ele que pode fazer tudo novo, só Ele que pode te dar realmente sentido à tua vida. É só Ele. Fora dele não há. Fora dele não há. Em nome de Jesus, receba essa palavra no teu coração. Joga teu pezinho de coelho fora. Joga teu trevo. Sabe? Vai para Jesus. E aí coloca lá no seu carro. Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. É nisso que nós cremos. Sempre foi Deus. Sempre foi Deus cuidando das nossas vidas. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Vamos colocar em pé, queridos.